Vamos trazer agora, quarta-feira, sempre o nosso quadro Contra o Tempo aqui no Cidade, o trabalho que existe por trás, toda essa estrutura para tentar localizar as pessoas que estão desaparecidas. E, felizmente, a história que a gente traz hoje do seu Rubens é um caso de alguém que sofre de Alzheimer e ficou 11 dias sem dar qualquer informação. E quando a família encontra o seu Rubens, ele estava a 150 quilômetros de distância da residência dele, que era o último ponto que ele foi visto. Essa história a Suzana Rodrigues conta pra gente aqui no Cidade. E aí eu fui pro carro. Eu peguei meu filho do jeito que tava, meu filho foi descabelado e fui pro carro. Falei, eu tô indo, não importa onde, fiquem aí, segurem ele, eu tô indo, tô chegando, já tô chegando. A empolgação e o alívio chegaram para Anali depois de 11 dias incansáveis de buscas. O pai, Rubens Carlos Modesto, de 67 anos, desapareceu no dia 26 de setembro. Ela estava trabalhando naquela terça-feira. Já o aposentado estava em casa, na companhia do neto de 18 anos, no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis. Em um intervalo de 10 minutos, enquanto o jovem foi buscar algo no andar de cima, o avô saiu para ver o movimento na rua e não foi mais visto. Pelo que eu conheço, pelo que eu sei, pela experiência como filha e pelo que eu acompanho desde então, acredito eu que ele tenha saído justamente para ver a rua e se ele der 2, 3 passos, a lembrança dele já é quero voltar para casa. E aonde é a casa? É em Curitiba. No início deste ano, o Rubens foi diagnosticado com a doença de Alzheimer, um transtorno neurodegenerativo que acomete, na maioria das vezes, pessoas com mais de 60 anos, em que há uma alteração no sistema nervoso causada pelo depósito de proteínas anormais no cérebro. A partir do momento que isso começa a acontecer, começam a existir os sintomas. Os sintomas podem começar simplesmente com uma alteração de memória para fatos recentes. A pessoa começa a ficar um pouquinho repetitiva, pergunta várias vezes a mesma coisa, ela pode esquecer compromissos, esquecer o nome de pessoas que não convivem tanto tempo com ela. Então começa uma alteração para fatos recentes. Depois podem aparecer distúrbio de comportamento, desorientação espacial, ela começa a errar o quarto, onde que é o quarto, errar o banheiro, então começa a ficar desorientada dentro da própria casa. Começa a aparecer também dificuldade para realizar atividades que conseguia fazer. Assim que soube do sumiço do pai, a Anali procurou pelas redondezas, afinal acreditava que ele não estaria longe. Sem sucesso, no mesmo dia, ela fez o boletim de ocorrência e iniciou a divulgação nas redes sociais. Como já imaginava que o pai podia estar tentando retornar para o estado vizinho, onde nasceu e foi criado, o terminal rodoviário foi um dos primeiros pontos de parada. Tem uma característica que a gente chama de síndrome do sinal poente, que é o momento, o final de tarde, que a grande maioria dos pacientes com quadro demencial fica desorientado, fica preocupado, fica agitado quando está chegando à noite. Então é um momento que tem que ter bastante cuidado, tem que estar alguém junto, porque naquele momento pode ser o momento que ele sai. Que ele abre a porta e sai, porque ele quer ir para a casa dele, ele quer ir para o lugar dele e ele não entende que aquilo não é verdade, que ele está na casa dele. A primeira pista apareceu no dia seguinte ao desaparecimento. Uma pessoa conversou com o Rubens no centro da capital. A filha conseguiu acesso às câmeras de monitoramento que indicavam um caminho e passou a procurar entre as pessoas em situação de rua. Já chegou um momento que eu estava desorientada. Carro andando, olhando nos viadutos, rodovia, gente buzinando atrás. Chegou um momento, no quarto dia eu colei a foto dele atrás e um negócio do lado falando, me entendam, estou procurando meu pai. Então, tive que fazer tudo isso para que as pessoas soubessem e entendessem o que eu estava passando. No 5º dia de buscas, novas informações. O aposentado teria passado pela Avenida Leoberto Leal, uma das mais movimentadas de São José, na Grande Florianópolis. A Anali passou por postos de combustíveis, conversou com caminhoneiros, mas sem sinal do Rubens. Com a chuva intensa que atingiu todo o estado, diligências foram reforçadas pelo SOS Desaparecidos. A gente sabe que isso é um risco muito grande. Cada dia que passa é uma situação que piora, a situação do idoso, Então, todos os esforços
levantadas, da equipe mesmo, todo mundo se mobilizou. E conseguimos rastrear ele através de identificação facial. No lugar que ele passou, a gente verificou ele, inclusive passou por dentro da rodoviária, né? E fomos divulgando e pegando as informações. No sábado, dia 7 de outubro, uma guarnição da Polícia Militar de Santa Catarina entrou em contato com a família. O Rubens foi encontrado em um bar no município de Balneário Pissarras, a cerca de 150 quilômetros de Florianópolis. E aí, quando eu cheguei lá, ele estava bem sujo, bem sujo. Tava com um pacote de bolacha recheada na mão e não lembrava de absolutamente nada. Não sabia como chegou, o que estava fazendo lá, quem ajudou, onde dormiu. Aos poucos, assim, no dia seguinte, ele fala: eu dormi em tal lugar, eu tenho passado muito frio, filha, eu preciso de mais uma coberta. Eu falei: pai, você dormiu com 4 cobertas ontem. Ou seja, ele está lembrando do que ele passou. Foi com a divulgação que a Anali conseguiu encontrar o pai. O seu Rubens agora está sob os cuidados da família, se recuperando após passar dias nas ruas. E depois do susto vem a sensação de alívio e também gratidão a quem tanto ajudou. Oi, tudo bem? Foram 11 dias de desespero, 11 dias de luta, com muito apoio de vocês. Eu tô aqui do lado do meu pai agora, muito contente, muito feliz, muito aliviada. Se não fosse vocês, eu não conseguiria achar ele, mesmo sendo 11 dias, mas agora foram só 11 dias. Eu quero agradecer do fundo do meu coração, imensamente, não tenho palavras para agradecer o quanto vocês me ajudaram. Subtenente Francioni, o Cabo Cândido, o sargento, que foi comigo debaixo de chuva, entregar cartaz, não desistiu. Muito obrigada, gente. Eu agradeço imensamente. Meu pai tá aqui. Falou: oi, pai. Obrigado. E além daquilo que simplesmente a gente pode fazer, mas a gente sempre uma coisinha a mais, um passinho a mais subindo a montanha. Isso às vezes é fundamental para a elucidação do caso, né? Tudo bem, imagina. Nossa Senhora, tomei meu banho, tô bem. Tem tudo perto aí, sossegado com meus netos. Estou otimamente bem. E sempre tem alguém para conversar, né? Com meus netos. Minha neta tem a minha filha, que ela não regula nenhuma resposta comigo. O que eu falo, pergunta, ela dá uma atenção atenciosa para mim. E isso me anima bastante. Muito obrigada. Muito obrigado. Suzana Rodrigues, que felicidade, né? Poder contar uma história como essa, com esse desfecho, com esse final, onde a gente sabe que muitas vezes não é o que acontece, né? Quando as pessoas passam por essa situação, né, do Alzheimer, né? Muitas famílias ficam nessa angústia, né? De não ter mais a localização dos seus entes queridos, diferente do seu Rubens, que foi achado. Estava longe esse menino de casa, mas foi achado. E o aniversário do SOS Desaparecidos, hein, Susan? Traz mais informações pra gente. 11 anos, viu, Zanotto, do SOS Desaparecidos, do trabalho que a gente vem acompanhando semanalmente. Inclusive, muitos reencontros como esse caso do Rubens foram registrados aqui no Contra o Tempo. A gente conversou com o pessoal da SOS. Inclusive, temos dados atualizados sobre essa ação no estado catarinense. Para a gente ter uma ideia, Zanotto, até o dia 30 de setembro, fim do mês passado, foram registrados 175 desaparecimentos aqui em Santa Catarina. Mas a boa notícia, viu, é que 128 foram reencontrados. Então, a gente tem uma incidência muito grande de reencontros graças ao trabalho realizado pelo SOS Desaparecidos. A gente conversou também na tarde de hoje, né, dia de comemoração, com o sargento Metzger, que está no SOS Desaparecidos há 7 anos, e é ele que faz as diligências diárias, inclusive acompanhou a gente em diversas reportagens, junto na reportagem do seu Rubens, né, ele esteve com a Anali nos postos de gasolina, embaixo de chuva, inclusive como ela relatou. Então ele falou um pouquinho sobre esse trabalho e a gente acompanha agora. A equipe tem, por fundamento disso, não ficar apenas no registro e sempre além, né? Correr atrás, pedir auxílio às outras instituições do Estado, policiais de fora do Estado. Então, tem casos felizes, muitos casos felizes, e muitos casos também que não tem aquele final que a gente gostaria,
mas é um final, né? Toda vez que um programa vai ao ar, também o alcance é incrível e depois sempre vem aquela enxurrada de informações, né? Além disso, viu, Zanotto, o sargento destacou a nossa equipe a importância tanto do registro, do boletim de ocorrência para que o trabalho seja iniciado, como também o registro do reaparecimento de pessoas, para que eles saibam também essa porcentagem que a gente trouxe há pouco. Falou sobre a importância da população, que contribui e muito para o trabalho do SOS Desaparecidos, compartilhando os cartazes, o que ajuda bastante. E também falou sobre a gratidão, algo que a gente acompanhou no episódio de hoje, a Anali fazendo esse agradecimento a toda a equipe que tanto ajudou para o reencontro do seu Rubens. Então, um trabalho muito gratificante que a gente tem acompanhado semanalmente aqui no Cidade Alerta. Certo, Susan, obrigado por enquanto.